paz do Senhor, o propósito ou os propósitos dos dons espirituais, para que possamos estudar, a partir das próximas lições, cada dom concernente ao que nos é apresentado nas cartas do apóstolo Paulo. Nós precisamos entender primeiro os propósitos. Embora a lição trate do tema relacionado à igreja em Corinto, uma cidade pagã, mas que agora havia um grupo de pessoas convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo, professando a fé no Salvador, tendo recebido aí o Espírito Santo e, como resultado desta descida do Espírito Santo, manifestações dos dons espirituais. E esta revista ela é importante porque nós precisamos eliminar algumas ideias, alguns equívocos que são trazidos resultantes da má compreensão da administração dos dons espirituais. Infelizmente, há a compreensão de que quanto mais dons ou quanto mais sério, carrancudo, a maior espiritualidade. Não, a verdade é que o nosso humor não define a nossa espiritualidade. Às vezes, nem mesmo o nosso tempo de fé, se nós nascemos no Evangelho ou não, não é isto que define a nossa espiritualidade. Da mesma forma que, quanto mais a pessoa é utilizada ou usada por Deus com os dons espirituais, não faz dela também uma pessoa mais espiritual do que as que não são. Afinal de contas, Deus usa alguém com os dons espirituais para abençoar a vida de quem ele ainda não usou. Deus usa alguém com a profecia para abençoar alguém que não profetiza. Então, levando em consideração o grau de importância na perspectiva humana, aquele que não foi usado com o dom de profecia poderia ser julgado como mais importante no aspecto nível espiritual. Afinal de contas, Deus usa alguém para falar com ele em profecia. Então, o ter ou ser usado com dom espiritual não faz ninguém mais espiritual, o mais importante no corpo de Cristo. O que devemos entender é que, como membros, estamos no lugar que Deus nos colocou. E, em hipótese alguma, as minhas mãos podem ter inveja dos meus pés ou os meus pés das minhas mãos, e assim por diante, em relação a qualquer outro membro do meu corpo. Cada membro de um corpo está no devido lugar para cumprir um propósito específico, coisa que a outro membro não é permitido. Meu ouvido não pode ver, meus olhos não podem sentir o cheiro, meu nariz não pode sentir o gosto, minha mão não pode fazer o que os pés fazem no que diz respeito ao caminhar, correr e assim por diante. Mas cada um desses membros tem a sua importância quando eles são utilizados conforme o propósito pelo qual foram estabelecidos no devido lugar concedido por Deus. Então, falando dos dons espirituais, nós precisamos falar da igreja de Corinto. Então procure um comentário, procure algumas notas de uma Bíblia de estudo, um dicionário a respeito de Corinto ou a igreja em Corinto, para que você conheça melhor esta igreja. A verdade é que ela, à semelhança das nossas ou de qualquer denominação, era uma igreja imperfeita, não era uma igreja glorificada. Era uma igreja que enfrentava sérios problemas de imoralidade sexual, desordem no culto, falta de ordem na celebração da ceia do Senhor. Havia também problemas entre irmãos, ou litígio entre irmãos, questões civis que eles preferiam tratar na justiça comum, ao invés de resolverem de forma pacífica, como irmãos, como membros do corpo de Cristo Jesus. Era uma igreja cheia de problemas, com pessoas problemáticas não glorificadas. Porém, quando falamos de igreja de Corinto, nós falamos de forma genérica. Mas esta maneira genérica de falar da igreja de Corinto não deve nos levar a pensar que todo mundo era imoral, que todo mundo era pecador ao extremo, que todas as pessoas ali eram escandalosas. Não, era uma igreja que tinha pessoas, não todos, que tinham problemas de moralidade sexual. Tinham pessoas, e não todas elas, que tinham problema da falta de comunhão, da desordem no culto e assim por diante. Então, esta igreja não deve ser caracterizada sempre como uma igreja que, na sua totalidade, sofre de todos esses problemas. A semelhança de um corpo, se a minha cabeça dói, todo o meu corpo sofre as consequências. Se os meus olhos não veem bem, todo o meu corpo sofrerá as consequências desta deficiência. Se as minhas mãos ou um pé meu é amputado, todo o meu corpo sofrerá as consequências. E a analogia do corpo, utilizada por Paulo na carta aos Coríntios, é importante. Se o líder ou um membro tem algum problema relacionado a pecado, a escândalo, até aqueles que não cometem o mesmo pecado vão sofrer as mesmas consequências ou consequências semelhantes por causa de erros causados por outros membros. Então, isso é um ponto importante a ser observado. O professor deve orientar o aluno a entender que não era toda a igreja que era o que estava nesta situação. Compreendendo a situação da igreja,
vai ficar mais fácil compreendermos a forma como o Espírito distribuía os dons espirituais. Segundo a fala do apóstolo Paulo, haviam várias manifestações dos dons espirituais. E a manifestação desses dons espirituais fez com que muitos o entendessem de forma equivocada e levando-os a agir de forma contrária ao esperado por Deus. Profecia, línguas, interpretação, discernimento. O Paulo vai falar a respeito da falta de ordem ou da má administração, por assim dizer, dos dons recebidos. Ele deixa claro que os dons são do Espírito Santo, que a todos dá liberalmente, a quem quer, como quer. Isso é inquestionável. Deus salvou todos do pecado e, embora estando ainda em um processo de santificação, essas pessoas são usadas por Deus através do seu Santo Espírito para serem testemunhas. Nós não podemos, por exemplo, ignorar todos os escritos e o ministério de Paulo e Pedro por eles terem discutido em um dado momento, Paulo e Barnabé, por eles terem discutido em uma das ocasiões relacionada à viagem missionária, ou invalidar o trabalho missionário desses dois, porque houve um desentendimento, uma discussão por causa de alguém que os abandonou em uma das viagens. Uma referência a João Marcos, né? Mas são pessoas imperfeitas que são usadas pelo Espírito Santo. E a partir do momento que nós compreendemos isso, vamos entender o propósito dos dons espirituais. Mas antes precisamos eliminar alguns equívocos. E a nossa lição vai abordar isto. Por exemplo, ser usado com dom espiritual, já falamos, não te torna mais espiritual do que os outros. Não te torna mais espiritual do que quem não foi usado com dom espiritual. Ah, eu sou usado com profecia, eu sou usado com interpretação de línguas, eu sou usado com discernimento, e fulano, beltrano não é usado com dom nenhum. Simplesmente o Espírito Santo te usa para servir os demais. Simplesmente o Espírito Santo te capacitou para edificar os demais, o que não dá a você uma posição de superioridade, mas de servo, para poder servir a Deus e ao próximo. Então, ser usado com dom espiritual não torna você mais espiritual do que os demais. A partir do momento que você pensa assim, você age com arrogância, com prepotência, o que configura um pecado. Ah, pastor, mas é possível alguém ser usado quando o espiritual estando em pecado? Me diga, quem de nós, com exceção de Cristo Jesus, não tem pecado, não está em pecado, não pecou, não peca ou nunca vai pecar? Lembre-se, somos salvos, estamos em santificação, mas ainda não somos glorificados, ainda não alcançamos o estágio da perfeição. Então, não significa ser mais espiritual, não significa estar em uma posição de superioridade em relação aos demais. E Paulo vai abordar este assunto que infelizmente acontecia entre os cristãos da igreja em Corinto, razão pela qual ele vai escrever o capítulo de número 13 e vai exatamente falar, eu posso ter os maiores dons, eu posso ter, por exemplo, a liberalidade, ter tanto condição como generosidade para ofertar, contribuir mais do que qualquer pessoa. E com isso abençoar a obra de Deus. Mas se não tiver o amor, de nada vale. A obra, a parte física tem aí os seus benefícios, mas galardão, valor espiritual, não tem nenhum. E ele vai fazer outras ilustrações, outras analogias a respeito de outros dons espirituais que, sem a prática do amor, que me permite olhar de igual para o meu próximo, sem o amor, estas coisas são vãs. São praticamente inúteis. Eu posso ser usado com dom espiritual para abençoar a igreja e a igreja ser abençoada, mas a maneira como eu me porto diante do fato de eu ter sido usado com dom espiritual pode me impedir de ser galardoado por Deus na eternidade. É o Espírito Santo que nos dá as devidas condições para servirmos. Até mesmo a liderança da igreja, ela precisa entender que ela é serva de Cristo e está lá para servir o rebanho do nosso Senhor. Um outro aspecto importante desta lição a ser trabalhada é o ponto 2, que vai falar do propósito maior, a edificação. Uma ideia de construção, de manutenção. Qualquer edifício não é apenas construído, ele precisa ser mantido, limpo, observado. Há poucos dias nós tivemos notícias de uma obra metálica que ruiu, caiu, desmoronou. Falta de manutenção. Então não basta só construir, deve haver manutenção, deve haver sempre observações para que aquela edificação seja preservada. Então os dons espirituais têm esta finalidade, nos ajuda a manter o rebanho de Cristo no caminho, a manter este rebanho saudável, equilibrado, nos ajuda a preservá-los no caminho da fé, da justiça. Então o propósito maior dos dons espirituais é nos ajudar a edificarmos a nós mesmos e ao próximo, manter esse edifício,
preservar essa construção. Foi Deus quem construiu através de Cristo, mas a manutenção é do Espírito Santo. E o Espírito Santo separa homens e mulheres com dons espirituais para preservarem esse edifício. Em outras palavras, o Espírito Santo nos capacita para servirmos, para cuidarmos, para zelarmos, para administrarmos. E aí a lição vai abordar, por exemplo, a linguagem do despenseiro, né? Nós somos despenseiros, ou seja, o que guarda a despensa, o que preserva o local dos alimentos. Aqui numa linguagem de mercado seria o repositor, né? O repositor fica sempre observando as mercadorias que estão prestes a faltar, a vencer, retira da prateleira antes que vençam. Mas a ideia de despenseiro é mais especificamente cuidar da despensa, administrar a despensa, não deixar faltar alimento, muito menos deixar vencer, estragar, mas manter em ordem, manter sempre cautela, atento para que tudo permaneça saudável, para promover saúde àqueles que dependem daquela alimentação. Que legal, nós somos despenseiros, nós somos responsáveis por esta despensa. Fala de responsabilidade, de compromisso sério, coisa que nós não vamos fazer por nossas próprias forças. Portanto, meu querido professor, e talvez você aluno que esteja me assistindo, estude sobre a igreja de Corinto, foque sobre os equívocos que muitos têm em relação a ser usado com dom espiritual e principalmente sobre o propósito do dom espiritual. Por que eu sou usado pelos dons? Para que eu sou usado pelos dons? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? A devida compreensão destas coisas nos fará agir de maneira correta para a glória de Deus e para a edificação do seu corpo, do seu templo aqui na terra. Que Deus te abençoe, bons estudos.